Bom dia a todos. Como você faz qualquer coisa, é como você faz todas as coisas. Você já percebeu isso em sua vida? Eu já percebi na minha. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e surgiu um assunto lá sobre metas, planejamento. Aí ele começou a falar comigo assim: Cristiano, cara, tudo que eu me proponho a fazer, eu concluo. Eu faço meu planejamento e digo para mim mesmo: esse ano eu vou concluir isso. E eu concluo. Se eu falo, eu vou tirar minha carteira, eu vou lá, junto o dinheiro e tiro minha carteira. Se eu vou passar no concurso, eu vou lá, estudo e passo no concurso. Então tudo que eu planejo fazer, eu vou lá, eu concluo. E ele me falando aquilo, eu fiquei percebendo que a minha vida era totalmente ao contrário daquilo que ele estava falando. Porque tudo que eu planejava, até às vezes colocava no papel, eu começava a fazer e tal, ia bem, e só que eu parava no meio do caminho. Eu fiz vários cursos, fiz muitos cursos, comecei a fazer, indo bem, chegava no meio do caminho, eu cancelava o curso. Quer dizer, começava algo, não concluía, e isso começou a virar uma sequência na minha vida. Começava algo e hoje eu tô lendo livros, começando e terminando, mas até pouco tempo atrás eu queria aprender mais, eu queria ter um conhecimento a mais, só que eu começava um livro e parava no meio da metade, e pulava para um outro livro, começava e parava no meio da metade. E hoje eu vim refazendo isso. Hoje os livros que eu deixei pela metade, eu concluí eles e agora estou pulando para outros. Mas a minha vida foi assim: começar coisas e não concluir. E hoje eu percebo, hoje eu entendi que isso era uma crença muito forte que eu tinha dentro de mim, que não importava qual fosse a energia que eu colocasse, a garra, eu sempre ia parar no meio do caminho. E o que são crenças? Crenças são programações mentais. E essas programações, elas já começam a formar desde quando você é criança. Desde novinho, as suas crenças já começam a ser formadas em você. E na maioria das vezes começa por pessoas mais próximas. A sua mãe, o seu pai, eles têm um tipo de crença, um tipo de programação mentais, e ela transfere, sem perceber, aquele tipo de programação para você. E as suas crenças formam quem você é hoje. Então, todos os hábitos que você tem, seja eles saudáveis ou ruins, é por causa das suas crenças. Não é uma crença religiosa, não tem nada a ver com a crença religiosa, mas tem a ver com tudo aquilo que você acredita que você é. Então, por exemplo, um programa de computador, por exemplo, o Word, ele tem ali a função ali de escrever texto, editar texto, mas se você for fazer contas, cálculos, você vai usar um outro tipo de programa, você vai usar o Excel. E então cada programa ele tem ali a sua função. E você também tem uma programação. E não adianta. Aquilo que você foi programado para ser, assim você vai agir. E não tem como você tentar agir de outra maneira, porque é o seu programa. Mas só que o legal é que você pode mudar essa programação. E eu tinha uma programação de uma crença limitante, uma crença que eu não merecia,
E o que acontece comigo? Acontecia comigo que toda vez que eu fizesse algo, que eu me colocasse em posição de fazer algo, eu começava a fazer, ia bem, mas quando eu encontrava com uma certa dificuldade, e é normal, todo mundo passa por dificuldade. Não tem aquele que, seja qual for a habilidade, a facilidade dele, ele sempre vai encontrar com uma dificuldade. E eu, toda vez que eu me deparava com uma dificuldade, inconscientemente eu falava para mim mesmo: isso não é para mim. E ao ponto de chegar a falar com as minhas próprias palavras e falar: tá vendo? Eu não devia nem ter começado. Isso não é para mim. Isso é difícil demais. Eu não mereço fazer isso. Inconscientemente eu falava isso para mim: eu não mereço fazer isso. Então, aquele curso que eu começava, eu me deparava com uma certa dificuldade, eu ficava travado naquilo. Meu inconsciente falava para mim mesmo que eu não merecia. Mas isso era o quê? Uma programação mental que eu tinha dentro de mim, uma crença limitante de não merecimento. E aí, assim eu vivia, começava, mas não concluía. Então, hoje eu entendo isso, que eu tinha essa crença, mas hoje eu estou mudando essa crença, eu estou reprogramando as minhas crenças. Tem pessoa que toda vez, quando chega ao final do ano, ela fala assim: esse ano que vem, eu vou perder tantos quilos, eu vou me preparar e quero estar no carnaval com aquele corpo. E ela começa bem, né? Faz o planejamento, entra na academia, começa a fazer dieta e tal. E ela até consegue ali perder os quilos ali que ela se programa para perder. Entra no carnaval com aquele corpo. Só que aí depois passa uns 3 meses, mais ou menos 4 meses, ela larga a academia, ela volta àquela alimentação desregulada, e tudo aquilo que ela conseguiu ganhar, né, quer dizer, perder, né, que não seria, no caso, o peso, e ganhar aquele corpo que ela desejava, ela acaba perdendo, volta a ganhar aqueles quilinhos novamente. E na maioria das vezes, esse tipo de pessoa também tem uma crença. E não adianta, se a pessoa ela não entender que ela tem esse tipo de crença, ela vai, todo ano, ela vai se propor a perder tantos quilos, vai entrar na academia, fazer a dieta, e depois de um tempo, ela vai voltar a estaca zero de novo. E é um ciclo vicioso, a pessoa, ela tá sempre iniciando, né? Mas na hora de terminar, de concluir, ela volta ao ponto zero de novo. E isso é uma crença limitante que a pessoa tem e ela não sabe. E ela depois ela se vê como eu me vi muitas vezes: nossa, eu não consigo concluir tudo aquilo que eu começo, tudo que eu inicio. Eu começo bem, depois paro. E a pessoa entra ano e sai ano fazendo as mesmas coisas. Então, como você faz qualquer coisa, é como você faz todas as coisas. E isso, na maioria das vezes, é uma crença limitante que você tem, que está te boicotando, que está te impedindo de alcançar o objetivo que você tem, que você quer concluir. Mas muitas vezes você não sabe. Se você se vê nessa situação, comece a procurar sobre isso. Tenta descobrir qual crença limitante você tem que está te impedindo de alcançar os seus resultados. Beleza? Valeu!